Existe um desenho animado que se chama Fantástico Mundo de Bob. É sobre um menino com muita imaginação. Eu me identifico com esse personagem e brinco que vivo no incrível mundo de Foz. Quando eu entro na minha bolha, com meus 100 filhos, a vida lá fora desaparece. No meu universo não existe diferença entre humanos e outras espécies. Todos os seres são iguais. O empreendedor Eduardo Foz é apaixonado por bichos desde pequeno e transformou sua paixão por animais no sonho de criar um mundo melhor para as futuras gerações. Edu vive em São Paulo cercado por todo tipo de espécie, como cotias, veados, araras, coelhos, furões, rãs e jiboias. Hoje, ele se considera pai de mais de 100 filhos e tem um propósito que abraça milhares de outros. Conheça a história de amor e empatia pelos bichos de Edu Foz, criador da ONG ZooFoz, que usa a zooterapia para educar e transformar o mundo em um lugar melhor. Ouça no final do episódio as reflexões do especialista em desenvolvimento humano, Mark Kirst, para te ajudar a se conectar com a história e com você mesmo. Eu sou Geise Diniz e esse é o podcast Plenai. Ouça e reconecte-se. A minha memória mais antiga relacionada a animais envolve tartaruguinhas e jabutis. Eles ficam numa espécie de canteiro na sala do apartamento onde eu morava com meus pais e 2 irmãos em São Paulo. Na mesma sala tinha um aquário retangular, talvez de uns 50 centímetros de largura por uns 30 de altura. Eu ainda era bem pequeno quando a gente se mudou para a casa da avó Zezé. Como toda boa vó, ela deixava eu ter tudo que eu queria. E tudo que eu queria era bicho. Eu dizia: vó, posso ter mais um jabuti? Pode. Mais um peixe? Pode. Periquito, canarinho? Pode. Minha mãe ficava louca e falava: se entrar mais um animal, eu saio de casa. Não adiantava nada, coitada. No dia seguinte chegava mais um. Eu herdei do meu pai e do meu tio essa alucinação por animais. O quarto do meu tio Cacá devia ter uns 20 aquários. Não sei como cabia. O meu programa preferido na infância era ir a uma loja na Rua dos Pinheiros, aos sábados, comprar um peixe. Eu juntava toda a minha mesada só para isso. Da minha mãe veio a paixão por plantas. Mesmo morando em São Paulo, no meio da cidade, eu buscava cada cantinho da natureza. Na escola, durante o recreio, adorava ficar olhando para o sol, para as árvores, para os pássaros. Eu só gostava de estudar biologia e artes. Aquela tarefa de colocar o feijão em cima do algodão molhado e ver ele brotar, para mim era o máximo. Aos 15 anos, pedi um pavão de presente e ganhei. Só depois eu descobri que na primavera o macho berra de madrugada para chamar a fêmea. Lá pelas 4 horas da manhã ele começava a gritar. Parecia uma buzina de caminhão. Meu pai me dava uma bronca e eu subia no telhado, onde o pavão gostava de dormir. Para com mal. Imagina a cena. Um adolescente de shorts em cima de uma casa abraçando a um pavão estridente às 4h30 da manhã. Os vizinhos deviam me achar maluco. Infelizmente, não deu para ficar com o pavão e ele foi para a fazenda de um amigo. Nunca fui bom de estudar e só prestei vestibular para ganhar um carro. Escolhi psicologia numa faculdade particular que tinha mais vaga do que candidato. Fiz o curso por 1 ano. Foi bom para entender que não era tão louco, só diferente das outras pessoas. Depois, decidi mudar para o curso de economia. Comecei a ganhar dinheiro promovendo festas. Fui trabalhar numa startup de internet e entrei numa fase de correr atrás de grana. Abri uma corretora de seguros e fiz um bom pé de meia. Nessa etapa da minha vida, eu trocava mais de carro do que de cueca.
Bom, estou exagerando, mas era bem materialista. Com o passar dos anos, descobri que a maior riqueza é o tempo, não o dinheiro. O que adiantava se matar de trabalhar e não poder estar com as pessoas que eu amo? Hoje, na minha garagem, não tem nenhum carro, graças a Deus. Enquanto eu trabalhava e aumentando o número e variedade de animais, filhos, me casei com uma mulher maravilhosa e moramos num apartamento com tucano, arara, calopsitas. Me separei e, para poder ter mais animais, mudei para uma casa no bairro do Morumbi. Ninguém me segura mais. Eu passei a ter coati, cachorro, a Bela, minha border collie, que tem 12 anos, cervo, coruja, gavião, cacatua, flamingo, veado, antílope, coelho, ovelha, jacaré, cobra e outras espécies. Hoje eu tenho mais de 100 filhos, sim, dentro de uma casa, no meio da cidade. Todos vieram de criadores homologados pelo IBAMA ou foram doados de uma forma legal e não podem ser reintroduzidos na natureza. Meus amigos dizem que sou um cara excêntrico. Eu discordo. Da mesma forma que tem gente que gosta de filho humano, eu gosto de filho de qualquer espécie. Meus filhos vivem soltos pela casa, sem brigas, em perfeita harmonia. Tem até namoro interespécie. A Duda, um cervo, namora um grô coroado da África do Sul, que é uma ave de 1,5 m. Eu acho que para eles não importa como cada um é por fora, mas sim por dentro. Morar com esses animais é conviver dentro de uma escola de amor e tolerância. Muitas pessoas acham estranho a convivência com animais silvestres e exóticos, porque consideram os animais perigosos. E eu acredito que perigoso é sempre o ser humano. Nunca tive problema com bicho, só com gente. A minha casa começou a virar uma atração para os filhos dos meus amigos. Eles pediam para visitar o zoológico do Tio Foz. Era a referência que as crianças tinham de um monte de animal em um único lugar. Até que uma amiga, a Fabiana Calfá, me deu um toque. Ela disse: "Pô, Fazito, o que você faz para os animais é lindo. Por que não transforma essa paixão em algo maior?" Peguei carona na brincadeira das crianças e criei a marca Azul Foz. A coisa foi crescendo e o estalo mesmo veio quando a mesma amiga me levou na Fundação Fada, uma ONG dedicada a melhorar a qualidade de vida de pessoas com transtorno do espectro autista. A minha conexão com aquela causa foi forte e imediata. Assim como eu, os autistas vivem no mundinho deles. Muitos também têm mais facilidade de se relacionar com os animais do que com gente. Eu comecei a levar os animais para interagir com as crianças e jovens, e o efeito era surreal. Uma tartaruga transforma a vida de um autista. Mexido por aqueles encontros, em 2017 eu criei a Fundação Azul Foz, uma organização sem fins lucrativos que atua nas áreas de educação ambiental e terapia assistida por animais. Por mês, fazemos mais de 400 atendimentos a crianças e adultos com autismo. Meu propósito se tornou transformar vidas para criar um mundo melhor. O Azul Foz tem 4 pilares: amor, cuidado, educação e respeito. Com base neles, nós provemos 4 ações. A primeira é a zooterapia, em que o animal ajuda no desenvolvimento cognitivo e motor das pessoas com deficiência. A segunda é um trabalho de educação ambiental com as crianças, porque eu acredito que educar é preservar. A nossa terceira ação são intervenções sociais para ajudar comunidades carentes. E a quarta é o combate ao tráfico de animais. Basicamente, eu invisto o meu tempo em animais e crianças. A criança nasce sem a palavra pré-conceito e com os animais ela aprende a ter respeito e limite. Aprende também o conceito de finitude. É um casamento que não tem como dar errado. A socialização com os animais é mais do que uma atividade de lazer. Ela também tem um forte poder educacional que melhora o desenvolvimento sensorial, social e psicológico da pessoa.
O resultado são seres mais sociáveis e amorosos, tudo que a Terra mais precisa. Hoje nos UFOS somos 26 pessoas, entre psicólogos, neuropediatras, advogados, administradores, contadores, biólogos e veterinários. Os estagiários não estão aqui para aprender apenas sobre o comportamento animal, mas principalmente sobre os meus pilares. Se os meus filhos conseguem conviver com a diferença, por que os humanos, seres que chamamos de racionais, não conseguem? Sem o amor, a gente não faz nada na nossa vida que perpetue. Eu gosto de comparar o que fazemos com as formigas. Formigas não falam, elas fazem e não desistem. Todos lutam por um objetivo comum. Para lembrar disso o tempo todo, eu tenho na minha casa uma escultura feita por esses insetos que representa a minha história de vida. Quando comecei a Fundação UFOS, eu era uma formiga pequenininha carregando uma maçã. Muitas vezes o peso nas minhas costas era maior do que eu conseguia carregar. Várias vezes eu pensei em abandonar o meu sonho, mas cada vez que eu pensava em desistir, aparecia uma outra formiguinha para me ajudar. Hoje eu sei que eu faço parte de um formigueiro. O meu propósito de vida é deixar um legado. Um dia não vou estar mais aqui, mas os UFOS vai continuar pela mão de outras formigas. Quantas pessoas você conhece que na busca por se sentir parte, para pertencer ao socialmente aceito, acabam se esvaziando de si, censurando sua própria essência, seus traços mais únicos para se tornar mais um na multidão? E quantas dessas pessoas têm a coragem para desaprender o molde em que se colocou, desconstruir as próprias máscaras para voltar à origem, àquele chamado mais profundo que dissolve as ilusões e faz tudo ganhar cor? Essa é a reflexão de propósito que o Edu nos dá de presente, não apenas pelo discurso, mas pela prática de alguém que se permitiu ser quem sempre se foi. Um exemplo de desapego da busca imediatista pelo artificial para canalizar o amor e o serviço pelo que é natural e, portanto, eterno. No momento da nossa civilização, em que insistimos como humanidade a nos enxergar como espécie soberana, dominante e, consequentemente, exploradora da vida na Terra, acabamos de ouvir uma história de conexão com a vida ao nosso redor, que nos convida à reconexão com o pulso que vive dentro de cada um de nós. Seres humanos, nada mais do que uma das espécies compartilhando e convivendo nesse planeta lar. O legado de uma criança que preservou a própria essência porque desde cedo sentiu na pele o mais profundo pertencimento. Seja mamífero, ave ou réptil, o milagre de olhar nos olhos da vida e reconhecer-se natureza. Nossas histórias não acabam por aqui. Confira mais dos nossos conteúdos em plenai.com e em nosso perfil no Instagram, @portalplenai.